Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse vídeo é para expandir um pouquinho a consciência, né? Nós ouvimos muito esse termo quando a gente fala de física quântica, espiritualidade, né? A pessoa próspera. Vamos expandir a consciência. Na programação neurolinguística, eles falam em ampliar seu mapa mental, né? Suas experiências. Então, assim, para você expandir a consciência, o que você faz? Tem que ter conhecimento sobre informações em geral, autoconhecimento. Mas tá, o que é consciência e inconsciência? Porque agora nós estamos fazendo um conjunto de vídeos que nós vamos dar definições. Por quê? Porque nós temos que alinhar nosso exército, né? Nossa egrégora, que é você que está assistindo, a pessoa que você vai mandar esse vídeo. Então, nós precisamos ter o mesmo grau de consciência. Porque nós precisamos falar a mesma linguagem. Por quê? Porque quando eu falar em holograma, você sabe o que é. Quando eu falar em eu superior, você vai saber. Por quê? Porque você já estudou aqui com a gente nesse conjunto de, como se fosse um dicionário. E hoje a gente vai falar de consciência e inconsciência. Primeiro, eu só vou dar uma pincelada, que depois a gente faz um outro vídeo sobre o eu superior e inferior, tá? Quanto mais terreno nós estamos, mais inconsciente nós estamos. Quanto mais infantil nós estamos, mais inconsciente nós estamos. E ao contrário e aí eu estou nesse meu eu inferior, que é o meu eu humano, com a mentalidade humana, né? Que aqui a gente não vai atingir a perfeição com a mente humana, mas existe um outro plano que é um eu superior, o seu eu superior, onde está lá com o melhor relacionamento, com a dinheiro e abundância, que eu também vou colocar aqui alguns termos, por exemplo, esse eu superior, você pode se conectar com ele, por exemplo, através de um vórtice, através do seu holograma. Existem técnicas, existem ferramentas, e a gente pode fazer isso. Eu só vou mostrar algo aqui. Quando eu tenho um grau de consciência, não tem como falar de grau de consciência sem falar do eu sou. O que é o eu sou? Eu sou é uma identidade. A gente fala muito, como eu vou... Ah, essa pessoa é assim porque ela não sabe a identidade dela. Ela não tem amor próprio porque ela não sabe a identidade dela. O que é essa tal de identidade? A sua tal de identidade é o seu eu sou. Eu sou. O que a fonte é? O que Deus é? Ele não é feliz, ele é a própria felicidade. Então, eu sou a felicidade. Então, quando eu estou num grau de consciência muito alto, eu estou em ressonância, estou me conectado com isso, com quem eu sou. Então, quando eu falo em eu sou, eu falo da identidade. Então, eu falo assim, eu sou pobre. Não, você está pobre, você está sem dinheiro. E eu vou provar aqui que quanto mais você ganha um grau de consciência, você vai vendo que não, você quer, botando cada um na sua caixinha. Isso aqui é comportamento, não, isso aqui é ambiente. Se eu sair do ambiente, não existe mais isso. Então, no seu último grau de consciência, que depois a gente também vai ver na tabela das emoções, né, na tabela de Hawking, que é você se expande tanto que você é o todo, que aí fica fácil de entender. Mas deixa eu mostrar aqui algo aqui sobre a gente. Vocês estão vendo um triângulozinho? O Sim. que é isso? A gente começa, pensa você em uma pessoa, não pensa em você, mas pensa em uma pessoa que bateu, correu, sabe? Ou é bate ou fuga. Você falou com ela, ela dá um soco, falou com ela, ela dá um grito. Ela tem um grau de consciência pequeno. Por quê? Porque ela não tem esse mapa mental ampliado. Como que a gente pode fazer um mapa mental ampliado? Lendo, indo ambientes, comparando uma coisa com outra. Isso daqui é algo que chama, em programação neurolinguística, que chama níveis neurológicos. Por quê? Porque lembra que se eu estou no último grau de consciência, eu sou o eu sou. Por isso que a gente vê muita meditação que fala eu sou. Tem uma famosa da porta aberta, né? Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a alegria. O que você é? Qual que é a sua identidade? Você é o amor, você é a prosperidade, você é a própria abundância, você é a felicidade. Não, aí se a gente faz afirmações, eu estou feliz. Não, eu sou grata porque eu estou feliz. O estou ainda é um grau menor de consciência. Por exemplo, qual que é o primeiro grau de consciência? É você no ambiente. Por isso que, às vezes, você tem que ver qual o problema que você está passando na vida. Na hora que você vê, a gente vê qual grau de consciência ele está. Ele está no ambiente, ele está a nível de comportamento, ele está a nível de conhecimento e capacidade. Por exemplo, olha essa pirâmide.
o grau de consciência mais básico é um grau de consciência de ambiente. Por exemplo, se eu ando com um grupo de pessoas, eu sou a média das 5 pessoas. Se eu não vou conseguir mudar as outras 4, o que eu faço? Eu me mexo. Uma pessoa que é viciada em algo, se ela às vezes sair do ambiente, porque também pode ser crença e comportamento, tá? Mas tem algo que você dá uma olhadinha e fala assim, eu consigo mexer na minha vida nesse problema quando eu saio desse ambiente? Então, qualquer pergunta que eu faço para ganhar consciência desse primeiro grau de consciência é quando? Isso acontece quando? Aí, quando eu chego em casa, eu vejo a geladeira, eu abro a geladeira e como. Um gatilho. Onde acontece isso? Né? Então, assim, eu estou num grau de... Porque se eu tiver esse comportamento e quando responde onde e quando, eu estou no grau mais básico, não se mexe, você não é uma porta, entendeu? Então, quando a gente fala, inclusive em constelações sistêmicas, em física quântica, é movimento, em vida é movimento, então se mexe. E aí você tem que romper a barreira só de... É uma fronteira, né? O ambiente pode ser uma casa, pode ser uma escola, né? Seu filho está com mau comportamento, talvez muda de escola, enfim. Segundo grau de consciência é o próprio comportamento. Por quê? Porque tem mãe que fala assim, você é um mentiroso. Se uma mãe falar você é um mentiroso, lembra do eu sou. Então, ela está proclamando na vida dessa criança que a identidade dela é um mentiroso. Então, na hora que você vê que a pessoa é isso, você pensa, o que ela está fazendo? Ela faz 100% do dia dela? 100%? Não, então é um comportamento. Então, uma pessoa não é viciada em álcool. Ela tem um comportamento que engatilha isso. Ou seja, e é interessante que cada grau de consciência envolve os de baixo. Então, assim, se eu tenho um vício de algo, eu tenho um comportamento em algum lugar. Então, depois que eu vejo que isso é um comportamento, eu vejo assim, e o interessante é que um grau de consciência, para você expandir a consciência, ou subir no nível de consciência, você tem que ir em outro quadradinho desse. Então, tá, isso aqui é um ambiente, então eu vou ver qual que é o meu comportamento. Então, se o problema é no ambiente, eu resolvo a nível de comportamento. Se eu tenho um problema a nível de comportamento, eu sou grossa com as pessoas, como que eu resolvo? No próximo nível de consciência, que é capacidade, conhecimento. Se eu tenho um relacionamento ruim, qual que é o meu próximo nível de consciência? Conhecimento, certo? Então, conhecimento, o que eu posso fazer? Eu posso ter uma terapia, posso ter um livro, posso ter um mentor, posso ter casais a modelar. Então, quando eu tenho, por exemplo, problema de relacionamento, eu tenho no ambiente, a nível de comportamento, e eu tenho incapacidade de sair dali. Como que eu faço? Quando eu tenho a nível de capacidade, que eu vou começar a estudar, eu tenho que mudar minhas crenças, que é o próximo nível de consciência. Então, assim, qual que é a pergunta das crenças? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou gritando? Você está vendo que cada vez mais que você eleva essa consciência, você questiona mais? Por exemplo, no comportamento, eu vou falar, se eu tenho um problema de comportamento e eu preciso ganhar conhecimento ou autoconhecimento, eu pergunto como eu faço isso? Então, quando eu vou para nível de crenças, eu falo, por que eu faço isso? Por que eu não consigo falar uma língua estrangeira? O porquê que eu tenho esse problema na fala? Por que eu não me acho bonita? O porquê? Porque a gente começa a questionar essas justificativas. Como que eu saio da nível de crenças? Eu vou para nível de identidade. Por isso que fala, quando você sabe sua identidade, você está num grau de consciência que não é a crença dos outros que vai te abalar, não é, se você acha que você não tem capacidade, você sabe que você é a própria inteligência, que você vai estudar, você vai procurar. Quando você está a nível de identidade, você vê que o ambiente é bom ou não ruim para você, você não está com um apego emocional, nem uma dependência emocional, uma necessidade de aprovação, e aí você se mexe. Quando você vê que quando você sabe quem você é, como, Tiara, que eu sei quem eu sou? Porque às vezes a vida inteira as pessoas falam assim, você é uma menina feia, tititi, você não presta, vai pro cantinho lá porque você é um menino ruim. Ah, você não sabe escrever. Então, todas as crenças, eles estão nesses outros níveis de capacidade, comportamento, ambiente. Então, se eu sei a minha identidade,
Aí tá falando que eu sou um orador ruim. Não, eu sou a própria eloquência. Então eu não sou ruim, eu tenho que só descobrir se eu tenho uma crença errada, se eu não tenho conhecimento necessário, se eu estou me comportando diferente. E aí a gente vai analisando. Quando você sabe quem você quer compartilhar. Por quê? Porque se eu sei quem eu sou, eu olho para o Fernando e eu sei que ele é a própria criatividade. Eu olho para a Denise e eu sei que ela é o próprio magnetismo. E aí eu olho para você e eu vejo que você é o próprio amor, você é a própria abundância, você é a própria prosperidade, você é a própria saúde. E aí você, não tem ninguém para você. Por quê? Porque você já não tem mais nem crença. Você tem as crenças, mas você sabe quem você é de verdade. E quando você está nesse nível, você vai lá. Quem mais? Quem mais pode vir comigo? Aí eu olho para o Fernando, para a Denise, para você, e eu sei quem você é. E quando eu sei quem você é, eu quero compartilhar. E aí, entra, a gente entra nessa definição de holograma. Deixa eu ver qual que está aqui. Tá. A definição do holograma é o seu eu energético perfeito. Nós podemos acessar para resolver nossos problemas. E por que eu estou falando de holograma junto com o grau de consciência? Pensa no grau de consciência do seu eu superior, do seu holograma. Porque ali, esse holograma seu, que eu coloquei no mundo, mas pode ser, pensa você nessa projeção 3D, esse holograma sabe quem ele é, sabe a potencialidade que ele sabe a energia que ele sabe que ele é o amor, ele sabe. Então, nós podemos acessar isso. Depois a gente conversa de vórtice, que quando você entra no vórtice, que é o fluxo da vida, você, né, fluxo do universo, para você receber as coisas que você deseja. Mas esse holograma você pode acessar. A gente pode fazer movimentos ou você simplesmente pode mentalizar ele na sua frente e se conectar por ressonância, que a gente já tem um vídeo aqui falando de ressonância. Por ressonância, você se conecta. Então, esses graus de consciência, lembrando que o eu inferior, que é um grau de quanto menor, porque não existe assim, eu sou inconsciente. Você pode ser inconsciente em uma questão. Então, se eu sou burro, eu não tenho valores. A pessoa está olhando para o lado errado, mas a pessoa, às vezes, se eu falar para um macaco, fica dentro d'água, vai lá para o fundo durante 10 minutos, ele é inconsciente, ele é ruim. Mas se eu falo peixe sobre a árvore, quem que tem um grau de consciência maior? Então você está só em ambientes errados, ou então você está tendo comportamentos que não condiz com a sua identidade. Então, e aí nós temos níveis de consciência. Quando nós falamos, vamos passar para o próximo nível, quer dizer, vamos passar para um ambiente melhor, melhorar o comportamento, ter mais conhecimento, porque vamos saber, mais uma vez, quem você é. Então, nesses níveis de consciência. Então, se vocês quiserem complementar alguma coisa, só para ilustrar também. Eu acho que é interessante isso que você falou da parte do eu sou, né? Todos nós somos a imagem e a semelhança de um Criador. Acho que independente da sua religião, do que você acredita como que é, você se vê como a imagem e semelhança de um Criador. E por ser a imagem e semelhança de um Criador, você tem esse Criador dentro de você. Você foi feito como parte dele. Então, se você tem isso, você também é um eu sou. Você também faz parte dele. E o nosso propósito é despertar a nossa identidade para ativar a nossa identidade para despertar esse eu sou, que é a melhor versão de nós mesmos. É como se nós conseguíssemos atingir o nosso grau mais alto, o nosso patamar mais alto. E aí é onde você tem uma consciência cada vez maior. Ai, você é uma E consciência de quando a todos. Tiara Então, fala do holograma, uma técnica muito interessante que você pode fazer é imaginar aquilo que você quer. Então, eu quero uma casa X. Então, eu imagino que essa casa X tem uma imagem, um holograma, ela é grandona, e de repente esse holograma vem e entra no meu coração. Então, eu internalizo aquela imagem daquela casa dentro de mim. E o meu inconsciente faz essa leitura.
e começa a projetar essa imagem também de dentro para fora, né? É muito interessante esse exercício. E é Legal. por isso que a gente fala, deseje com detalhe, né? Põe o que você quer. Porque quanto mais detalhes, por que que acontece? O holograma é energia, mas a gente está no mundo de matéria, então eu preciso pegar essa energia e materializar. Então eu preciso pegar todos esses átomos que estão espalhados por aí, e quando eu desejo uma coisa e não desisto dela, faço dar certo até dar certo, eu vou reunindo esses átomos até transformar. Tiara, vai transformar na minha frente um carro? Não. Só que eu vou entrando em ressonância, eu vou entrando em sincronicidade, que também já tem um vídeo falando sobre isso, né? E aí eu vou materializando o carro, a casa, igual a Denise está falando. Por quê? Porque você é limitado, você é uma bomba nuclear de energia, entendeu? É isso aí, gente. Eu acho que foi muito bom. Eu gostei muito. Foi muito esclarecedor. Então, espero que esse vídeo tenha expandido sua consciência e te incentivado a continuar galgando um próximo nível e permaneça aqui com a gente. Então, se fez sentido, curte o vídeo, compartilha com outras pessoas, porque para você manter em ressonância, eu sempre falo isso, né? Que é tão bom você compartilhar, você tem com o que falar, porque chega uma hora que você, quanto maior o grau de consciência, menos mente a gente tem para compartilhar. Por quê? Porque às vezes a pessoa fica presa no comportamento, na crença, e ela não atinge um grau de consciência. E por isso a gente fala, vamos expandir nossa consciência. Então, continue expandindo, acione o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma definição, e sugere para a gente o que você gostaria de saber, o que ficou de dúvida, tem um termo que você não sabe. Sugere aqui para você fazer cada vez mais parte dessa egrégora que também a gente define em outro vídeo, o que significa. Isso aí, um abraço. Até o próximo.